Estamos aqui estudando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. A intenção aqui não é limitar essas marcas, né? Mas é de a gente poder entender de que essas marcas elas fazem parte dessa igreja que a gente tenta, digamos assim, buscar como uma igreja saudável, né? A gente vê tantas igrejas hoje ao nosso redor, né? Talvez você conheça pessoas que frequentam outro tipo de igreja, ou talvez você já tenha recebido essa pergunta, né? Como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira? Como é que eu vou, de fato, frequentar uma igreja e saber que aquela igreja é uma igreja realmente comprometida com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus? Então, esses estudos, eles mostram, ou pelo menos eles nos direcionam, né, para a gente ter um certo entendimento a respeito disso, né? Eu não quero ser exaustivo aqui, mas pelo menos para que a gente tenha assim, uma direção, um entendimento mais claro, para que a gente possa, inclusive, perceber se de fato a nossa igreja tem sido uma igreja saudável nesse sentido e para que a gente possa orientar outras pessoas também quando elas estiverem buscando uma igreja na qual elas possam congregar, tá? Então eu estou baseando esses estudos, né, nesse livro aqui. Tá passando não, Tiago? Peraí. Isso. Então eu estou baseando todos esses estudos nesse livro do pastor Mark Dever. Então, o nome do livro é exatamente esse, né? 9 marcas de uma igreja saudável. E a gente tem ali essas 9 marcas, né? A pregação expositiva, a teologia bíblica, tá? Nós temos o evangelho, o entendimento bíblico da conversão, o entendimento bíblico da evangelização, o entendimento bíblico da membresia da igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da disciplina bíblica. No domingo que vem eu quero falar sobre a liderança bíblica e finalizar esse tempo aí sobre o interesse pelo discipulado e crescimento. Depois da lição de número 9, eu quero também desenvolver exatamente esse tema, né, nas aulas de janeiro, quando a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a questão do discipulado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, um tema simples, fácil de resolver, né? Então, eu espero que a gente saia daqui entendendo melhor o que é a disciplina bíblica, tá? Então, a gente pretende, nesse estudo, responder essas perguntas aí. Toda disciplina é negativa? O que é a disciplina bíblica? Ou o que é a disciplina eclesiástica? O que a Bíblia diz sobre a disciplina eclesiástica? Por que praticar a disciplina eclesiástica? E o que acontecerá se nós não praticarmos a disciplina eclesiástica, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha sobre cada uma desses temas aí. Primeiramente, então, a gente vai responder a essa pergunta. Toda disciplina, ela é negativa, né? Então a gente tem às vezes a ideia de que disciplina bíblica ou disciplina eclesiástica, até quando a gente vai falar sobre a disciplina dos nossos filhos, a gente pensa que a disciplina sempre é algo negativo, né? Ou seja, sempre é algo ruim, mas é sempre aquela coisa de dizer não faça isso, né? Não faça aquilo, não toque nisso, não toque aquilo. Então a gente sempre pensa na disciplina do ponto de vista negativo. Mas a disciplina ou uma pessoa disciplinada não quer dizer que seja uma pessoa que simplesmente recebe nãos, né? Mas é uma pessoa disciplinada é aquela pessoa que segue, vamos dizer assim, certas agendas, né? Então, a disciplina também ela é algo positivo, ou seja, algo que você deve dizer para a pessoa fazer, né? Então, você não precisa simplesmente receber nãos, você pode também receber sims, né? Então, o pai ou a mãe, quando ele está disciplinando o filho, ele está dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Tome banho, coma isso, coma aquilo. E isso, então, vai direcionando e vai dirigindo a vida daquela criança. Assim também na igreja, né? A gente não precisa esperar que aconteça algo ruim para aquela pessoa, então, ser disciplinada do ponto de vista negativo, né? Mas à medida então que a gente vai vivenciando a vida da igreja, a gente vai então sendo disciplinado nesse sentido, né? A gente vai entendendo a vontade de Deus para nós. Então, lá na frente, a gente vai entender que a disciplina ela se torna exatamente algo essencial para a vida da igreja, porque ela tem um
ponto positivo nesse sentido, né? Ela quer trazer, então, a restauração do caído. Ela tem a intenção de purificar a igreja. Então, quando a gente trata desse tema, né? A gente não pode ter aquele pensamento assim, pastor, esse tema é um tema difícil, não mexe com isso não, vamos falar de outra coisa, né? Esse negócio é um negócio muito melindroso. A gente precisa, de fato, tocar nisso daí, exatamente para que a gente possa compreender a vontade de Deus no que diz respeito, então, à igreja, tá? Pensando, então, sobre o que é a disciplina eclesiástica, então a gente precisa definir um pouquinho sobre essas questões, né? Então, a disciplina eclesiástica, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas a gente pode afirmar já desde o início aqui, com toda a convicção, irmãos, que a disciplina bíblica é uma autoridade dada por Deus à igreja, para manter a ordem, para manter a pureza da igreja, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Por isso, quando uma igreja aplica a disciplina aos seus membros, eles não estão fazendo nada além daquilo que Deus mesmo delegou à igreja para que ela pudesse, então, fazer, tá? Então, veja bem, quando nós somos recebidos como membro da igreja, uma das perguntas que você responde no momento da profissão de fé é exatamente essa. Se você se sujeitará à disciplina da igreja. Então, você está dizendo em outras palavras, olha, caso aconteça alguma coisa com a minha vida, caso eu peque contra a igreja, contra os irmãos e, sobretudo, contra Deus, eu estou dando autorização para a igreja para que vocês, então, possam me corrigir, né? Para que vocês possam, se for o caso, inclusive, me disciplinar, né? Então, nós, quando somos recebidos na igreja, nós nos colocamos debaixo dessa autoridade, né? Então, a igreja tem essa autorização dada por Deus nesse sentido aí, exatamente para que nós possamos aplicar a disciplina, tá? O J. Parker, ele define essa questão da disciplina, ele fala da seguinte maneira, ele diz que disciplina significa toda a extensão dos métodos educativos, instrucionais e de treinamento que a formação de um discípulo requer. Quando a teologia reformada ressalta a importância da disciplina na igreja, insistindo que não há saúde espiritual sem ela, e que ela, ou seja, que a disciplina é a marca vital de uma verdadeira igreja, ela tem mais coisas em mente do que processos punitivos contra pessoas imorais e hereges. Então, o que é que o J. Parker está dizendo? Quando nós aplicamos a disciplina bíblica, nós não estamos pensando simplesmente em punir as pessoas, né? Ou expor essas pessoas, como muitas vezes a gente às vezes entende, né? Puxa, vai expor o pecado de fulano, vai expor o pecado de ciclano. A ideia não é essa, né? A ideia, de fato, é que nós possamos tratar aquela pessoa na tentativa de restaurar aquela pessoa e para que nós possamos, então, manter a igreja pura, né? Para que a gente não seja conivente com o pecado, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Além disso, então, Luiz Berkoff, ele define a disciplina eclesiástica como o poder de ligar e desligar, de declarar o que é proibido e o que é permitido, de perdoar e reter pecados declaradamente. E é somente porque Cristo deu esse poder à igreja que ela pode exercê-lo. Então, preste atenção nessa definição. A disciplina eclesiástica ela acontece porque Cristo deu poder à igreja para que ela faça isso, tá? Então, a ideia não é do pastor, a ideia não é do conselho, não é perseguição dos líderes da igreja, né? Não é invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a disciplina eclesiástica ela existe e essa autorização, essa autoridade foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então, para a gente passar aqui, nós podemos então definir disciplina eclesiástica como um dos meios, tá? O outro meio é a palavra de Deus, assim define Calvino, né? Sendo então a palavra de Deus e a disciplina como o meio que Deus mantém a sua igreja
pura, restaurando o faltoso arrependido e excluindo o endurecido, tá? A gente vai ver esses casos aí. Vamos dar uma olhadinha então no que a Bíblia fala sobre a questão da disciplina eclesiástica. E eu queria ler alguns textos aqui com os irmãos. Eu vou pedir aqui o Ariston, primeiramente, para ler para mim, Ariston, por favor, Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 14. Eu vou pedir ali a Juliana Araújo para ler, por favor, Juliana, Mateus 18, os versos 15 a 20. Vou pedir ali o João, por favor, João, 1 Coríntios capítulo 5, os versos de 1 a 11. E vou pedir ali a Miriam para ler, por favor, Miriam, Gálatas 6, o verso de número 1. Os textos são um pouquinho longos, irmãos, mas são necessários para a gente poder entender aqui o contexto. Então, eu queria que você prestasse atenção aí na leitura dos textos. Primeiramente, então, Hebreus 12, os versos de 1 a 14. Pode ler, Ariston, por favor. Isso, então presta atenção aí que ele liga exatamente isso, né? Então deve nos chamar a atenção o fato de que ele menciona que Deus nos disciplina porque somos filhos, de que a disciplina então serve para nosso aproveitamento, e é por meio da disciplina então que nós podemos desfrutar da santidade, e ele vai dizer no final, da qual ninguém verá o Senhor, tá? Mateus 18, os versos 15 a 20.
Isso, a gente vai falar um pouquinho disso, né, mais adiante, mas veja no verso 20, né, aquele texto que a gente costuma dizer, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, Deus está. Esse é um contexto de uma disciplina bíblica, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. 1 Coríntios capítulo 5, os versos 1 a 11. Isso, verso 13 ainda vale dizer, olha, os de fora, porém, Deus os jogará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Gálatas 6, verso 1. Isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, Paulo vai instruir da seguinte maneira: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Você vai encontrar também 1 Timóteo 5, Tito capítulo 3, tudo isso então são instruções que o apóstolo Paulo dá, a Escritura dá para nós, de como então é necessário nós tratarmos com essa questão da disciplina, e muitas vezes a disciplina pode inclusive incorrer exatamente nisso, né? Na expulsão, né? Na a entrega dessas pessoas, então, para que elas sejam castigadas por Satanás. Então, veja aí as expressões que nós encontramos nesses textos que nós lemos aí, né? Veja primeiramente lá 1 Coríntios 5:2, Paulo vai dizer assim, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, né? Então Paulo não está dizendo assim, olha, fique tranquilo, não mexam com isso, né? Tá tudo certo, faça vistas grossas, né? Faz ouvido de surdo, ouvido de mercador, né? Fique meio surdo sobre aquilo que está acontecendo. Não, Paulo está dizendo, vai lá e trate a questão e tire do meio de vocês essa pessoa. Você vai ver que ele vai mencionar isso aí também, né? 1 Coríntios 5, seja entregue a Satanás. Nós lemos também que ele vai mencionar isso, né? Não vos associeis com esse tal, nem ainda comais. Os irmãos sabem que esse comer aí é uma questão bem básica mesmo, né? Ele não quer nem que a gente se encontre com essa pessoa. Ele vai dizer ainda lá em 2 Tessalonicenses, o texto que nós não lemos, mas se quiser anotar, ele vai dizer, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. E ainda em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que vos aparteis, né? Então Paulo está dizendo, não se afaste dessas pessoas e que causam problemas, né? Que causam dificuldades no meio da igreja, tá?
Ele vai dizer ainda, né, para que essa pessoa fique envergonhada. 1 Timóteo, que eu mencionei aqui, quando ele fala de Himeneu e Fileto, diz que entregou esses dois a Satanás, exatamente porque eram pessoas que estavam se afastando da fé cristã, já tinham sido admoestadas, mas Paulo falou, olha, eu já entreguei esses dois aí, porque eles estão falando mal, né, estão blasfemando contra Deus. Você vai encontrar em 1 Timóteo, né, repreende-os na presença de todos, foge também deste, 2 Timóteo 3,5, evita o homem faccioso. E é interessante aí essa palavra faccioso, né? Que o faccioso aí poderia também ser aquela pessoa herege. É aquela pessoa que cria confusões dentro da igreja no que diz respeito à doutrina. Não é só quem que arruma confusão, mas aquela pessoa que dissemina doutrinas erradas dentro da igreja. Né? É aquela pessoa que a igreja crê de um jeito, ela vai falar, não, eu não acredito nisso. Aí fala que crê de outro jeito e vai criando divisões dentro da igreja. Né? Então essa é a pessoa facciosa, né? E talvez você diga assim, mas isso aí é Paulo, né? Paulo é meio durão mesmo, né? Paulo é meio grosseirão, né? Então vamos dar uma olhadinha para aquilo que Jesus fala, né? Nós lemos Mateus 18 ao verso 17, quando Jesus então fala dos passos que nós devemos ter com relação ao nosso irmão, ele vai dizer primeiramente que você deve procurar esse irmão na tentativa então de reconciliar-se com ele. Se você não for ouvido, você leva então 2 testemunhas. E aí, se mesmo diante de 2 testemunhas, essa pessoa continuar endurecida sobre aquilo que está sendo falado com ela, você deve levar então isso à igreja, né? E se ela se recusar também a ouvir a igreja, Jesus vai dizer, então você deve considerar essa pessoa como gentil e publicano. O que era o gentil para o judeu? Era uma pessoa que não prestava, né? Era uma pessoa fora da aliança de Deus. Né? O judeu, em relação ao gentio, era alguém que não se dava mesmo. Né? Os judeus tinham uma visão do gentio que era das piores possíveis. Né? Eram pessoas fora da aliança de Deus. Eram pessoas incrédulas, pagãs, o sentido é esse aí. Tá? E o publicano era um cobrador de imposto. Né? Então, você ser considerado como publicano naquela época era um traidor da nação de Israel. Por quê? Porque Israel vivia sobre a jurisdição de Roma, e o publicano, então, era aquele judeu que cobrava impostos exatamente para alimentar Roma, né? Para que pudesse Roma cada vez ficar mais enriquecido. Mateus, por exemplo, era um publicano. Né? E Jesus escolheu exatamente um desses, né, para ser os seus discípulos. Mas o publicano não era uma pessoa bem vista, né? Exatamente porque cobrava impostos dos seus conterrâneos para entregar esses impostos para Roma, né? Para Roma. Então não era coisa barata. Se a gente acha que os impostos hoje são caros, você imagina naquela época quanto é que não era cobrado para manter o Império Romano. Tá? Então veja que Jesus, ele delibera de maneira bem clara. Se essa pessoa não quer ouvir a igreja, você deve então considerá-la como gentil e publicano, exatamente para expor os pecados dessa pessoa, né, e a dureza do coração dela em relação a isso. Tá? Então, o Mark Dever, ele vai dizer, olha, o Senhor Jesus instruiu seus discípulos a ensinarem as pessoas a obedecerem o que ele havia dito. Deus terá um povo santo que reflete seu caráter. A figura da igreja no final do livro de Apocalipse é de uma noiva gloriosa que reflete o caráter do próprio Cristo. Então, o que o Mark Dever está dizendo? Ele está dizendo que a igreja precisa ser pura, precisa ser santa, porque ela reflete o caráter de Deus. Então, quando a igreja se acomoda com relação ao pecado, ou quando ela não trata os seus pecados, ela está indo contra a própria natureza de Deus. Né? Veja, irmãos, o problema não são os nossos pecados. Pecados todos nós temos. Em algum momento vai haver
situações escandalosas no meio da igreja. Aqui e acolá a gente vai descobrir alguma coisa que está acontecendo. Algum membro da igreja pode deslizar em algum tipo de pecado. Mas é o dever, então, da igreja, exatamente por causa da sua natureza, né, da sua pureza, ela precisa, então, tratar dessas questões. Assim, Deus, então, será glorificado, tá, no nosso meio. Além disso, então, a pergunta que nós devemos fazer é: por que nós devemos, então, aplicar a disciplina? Então, tem alguns motivos aí. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 5? Aquele homem que foi disciplinado, depois você pode olhar lá em 2 Coríntios capítulo 2, ele foi restaurado, ele se arrependeu daquilo que ele fez. E Paulo, então, vai dizer, olha, uma vez que ele está arrependido, então receba essa pessoa novamente no meio de vocês, né? Então, a disciplina produziu arrependimento na vida daquele indivíduo. Então, a disciplina visa isso, visa a oportunidade, então, que a pessoa tem de poder arrepender-se dos seus pecados, né? Para que ela possa, então, repensar aquilo que ela está fazendo, para que ela possa, então, abandonar aquela prática pecaminosa. Além disso, então, nós podemos mencionar que a disciplina bíblica, ela serve também para o bem dos outros cristãos, ou seja, para que os outros vejam também o perigo do pecado. Lembra que Paulo fala, né? Aquele que estiver de pé, veja que não caia. Então, quando nós vemos um irmão ou uma irmã sendo disciplinada, aquilo ali deve criar temor no nosso coração, né? Nós devemos ficar alertas com relação ao que está acontecendo. Ao invés de nós apontarmos o dedo e dizer, está vendo? Eu sabia que esse irmão não era tudo isso, né? Eu sabia que nada disso era verdadeiro. Eu sabia que isso era apenas uma casca exterior, né? Mas isso, de fato, deve gerar temor no nosso coração. Então, recentemente, né, só para os irmãos terem um exemplo, né, recentemente, então, nós recebemos a notícia, não sei se todos conhecem o pastor Steve Lawson, né, o Steve Lawson é um pastor americano, um conferencista, né, uma pessoa extremamente conhecida, né, já um senhor de muitos anos de caminhada com o Senhor Jesus, escreve livros e tudo mais. Então, recentemente foi descoberto, né, isso é público, não estou falando nenhuma novidade, né, está inclusive no site da igreja deles lá, que o Steve Lawson, ele foi descoberto numa relação extraconjugal, né? Então ele foi disciplinado pela igreja, afastado das suas atividades, e isso causou muito temor no coração de muitos pastores, né? De olhar o Steve Lawson e dizer, meu Deus do céu, né? O que será de mim? Então isso deve criar temor no nosso coração quando nós vemos um irmão sendo disciplinado, né? Quando a gente percebe então que aquela pessoa caiu no pecado. Então a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim também. Se essa pessoa, né, como Steve Lawson, que é uma pessoa consideravelmente tão temente a Deus, tão piedosa, um conferencista, se ele não está livre de uma situação como essa, né, o que dirá nós, né? Nós precisamos também nos atentar para nós não cairmos nas mesmas tentações, tá? Além disso, nós podemos mencionar que a disciplina, então, ela serve para a saúde espiritual da igreja como um todo. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer, lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo usa essa figura do fermento, né? E você sabe exatamente o que o fermento faz com a massa. Ele leveda toda a massa. Então, um pecado não tratado na igreja, ele vai influenciar as outras pessoas, né? Se você não trata o pecado de um membro, quando o outro cair, ele vai dizer o quê? Uai, mas o outro lá fez e ninguém fez nada, né? Então, por que agora vocês estão cobrando de mim, né? E aí isso vira um negócio gigantesco, né? Então, se a igreja percebe, né, que uma pessoa caiu em pecado, o pecado se tornou algo público, notório, né? E a igreja não atua, não faz, isso pode gerar em outras pessoas dentro da igreja um sentimento de que o
pecado é bom, o pecado não traz punição, o pecado não traz consequências. E isso então vai levedando, né, a toda a igreja, de tal modo então que a igreja pode acabar com a sua saúde espiritual comprometida. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a disciplina serve para testemunho coletivo da igreja. Então, a disciplina na igreja é um poderoso instrumento da evangelização. As pessoas observam que nossas vidas são diferentes, e em especial quando há uma comunidade de pessoas, não pessoas perfeitas, tá? Mas existe uma comunidade onde nós somos verdadeiramente tratados nas nossas debilidades, nos nossos pecados. Então a comunidade olha e percebe, opa, aquela igreja ali não deixa a coisa passar, né? Puxa, aquela igreja realmente é uma igreja séria, né? Aquela igreja não leva o pecado assim, de qualquer maneira. Eles tratam, eles lidam com a situação. Não é que nós sejamos perfeitos, né? Mas que de fato a gente possa glorificar a Deus naquilo que nós fazemos, tá? Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então a gente não pode ser inocente, irmãos. Quando acontece alguma coisa com um crente, com um evangélico, né, pode ter certeza, a sociedade coloca todo mundo no mesmo saco. Você pode não concordar lá com o bispo, com o apóstolo, com o pai apóstolo lá. Você pode não concordar com fulano, com Bertano, com Cicano. Você pode dizer assim, não, eu não concordo com nada a respeito disso, né? Tem até um pastor famoso aí, né, que ele inclusive diz, né, que é o representante oficial dos evangélicos. Eu não dei nenhuma autorização para ele, mas ele diz que é. E de vez em quando ele aparece na mídia brigando, xingando, né? Ele aparece aí recebendo processos na justiça, vai na Câmara dos Deputados, grita com os deputados, e todo mundo acha que ele é evangélico. E todo mundo acha então que ele representa os evangélicos de modo geral. Você pode nem ter dado a mesma autorização para ele. Mas se acontecer alguma coisa com esse indivíduo, Deus o livre que não aconteça, todo mundo vai dizer, está lá os evangélicos, né? A gente tem uma bancada evangélica para demonstrar isso também, né? A gente vê que muitas vezes a bancada evangélica está metida aí nos mesmos problemas e nas mesmas dificuldades que todo deputado, todo senador está envolvido, né? Então, joga todo mundo dentro do mesmo pacote, né? E diz assim, isso tudo é farinha do mesmo saco, né? Então, a igreja precisa ter esse entendimento, desse testemunho que ela presta ao mundo, de que ela não compactua, né, com os pecados, ela não compactua com aquilo que os seus membros fazem de errado, e elas precisam, então, tratar essas coisas dentro do ambiente propício, então, para a transformação dessas situações. Tá? Além disso, então, eu troquei ali, né? A letra E, eu fiz a mesma da letra C, mas a letra E é para que nós possamos, então, glorificar a Deus. A disciplina, no final das contas, é isso. É nós buscarmos a glória de Deus, né? Nós buscarmos a santidade de Deus, nós buscarmos, então, a sua bondade, a sua misericórdia. Essa é a razão, então, pela qual nós vivemos, né? Nós vivemos para glorificar a Deus, e a disciplina, então, ela não pode ser diferente disso, ok? Então, o que vai acontecer se nós não praticarmos a disciplina eclesiástica, né? O que vai acontecer conosco, né? Então, alguns autores que são citados pelo Mark Dever, eles dizem o seguinte, olha, se uma igreja não praticar a disciplina, dificilmente essa igreja pode ser considerada como uma igreja verdadeira. Uma das marcas da igreja verdadeira é exatamente a disciplina eclesiástica, né? As outras duas é a pregação fiel das Escrituras e a administração correta dos sacramentos. A disciplina eclesiástica, então, faz parte
dessa marca, né, da verdadeira igreja. Então é interessante, né, se de repente você tiver em dúvidas, né, a respeito de uma igreja, você perguntar, olha, essa igreja está disposta, se for o caso, a me disciplinar? Porque se vocês estiverem dispostos, então eu sei que eu estou entrando numa igreja verdadeira, né? Eu sei que realmente vocês têm compromisso com Cristo, tá? Então, um outro autor que é citado aqui pelo Mark Dever, ele diz assim, quando a disciplina deixa a igreja, Cristo a acompanha. Ou seja, quando a igreja deixa de praticar a disciplina eclesiástica, Cristo acompanha a disciplina eclesiástica. Ele deixa aquela igreja, ele sai daquela igreja. Tá? Então nós vamos perceber exatamente isso. Tá? Além disso, então, a gente pode citar algumas questões importantes. Por exemplo, quando nós deixamos de praticar a disciplina eclesiástica, nós vamos ter dificuldade na prática do nosso amor cristão. Todo pai, toda mãe sabe que o amor requer disciplina. Todo marido, toda esposa sabe que o amor requer disciplina, né? A gente não pode acreditar nessa história, irmãos, de que o amor é essa ideia mundana, né, ímpia, de que você não pode repreender os seus filhos, né? Você não pode dizer não para ele, né? Que o amor significa que você vai dar tudo para o seu filho. O amor não é isso, né? O amor, ele requer disciplina. E se nós não disciplinamos os membros da igreja, isso significa então que nós não amamos. Lembra o texto de Hebreus que nós lemos aqui agora há pouco? Deus nos disciplina por quê? Por que Deus nos disciplina? Porque nós somos filhos. E se Deus não nos disciplinasse? Nós seríamos bastardos, né? Ou seja, nós não seríamos filhos legítimos de Deus. Então, se de repente nesse ano de 2024 você percebeu que a mão de Deus pesou sobre você, momento de você agradecer, de saber, opa, eu acho que eu sou filho de Deus, porque esse ano foi tão difícil, eu recebi tanta correção de Deus, tanta disciplina que veio de Deus sobre a minha vida, porque eu estou achando que eu sou filho de Deus. Né? Agora, se você de repente passou o ano de 2024, você não sofreu nenhum tipo de disciplina, pode ser que você tenha alguma dúvida a respeito disso. Né? Porque Deus disciplina os seus filhos. Né? Assim como o pai não deixa o seu filho sem correção, assim Deus também não nos deixa sem correção. E se nós andamos num caminho errado, equivocado, Deus certamente vai nos corrigir. Compare depois Hebreus capítulo 12, compara lá com Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18, você vai ver o que Deus faz com aqueles que Ele não disciplina, com aqueles que são rebeldes. Você vai ver que os filhos Ele corrige e os ímpios Ele entrega. Ah, você quer andar assim? Não tem problema nenhum não, pode ir. Vá sem Deus, né? Vá pelos seus próprios caminhos. Deus simplesmente entrega essas pessoas aos seus próprios caminhos, né, às suas próprias concupiscências. Nós já falamos sobre isso, se nós não praticarmos a disciplina, a gente vai ter dificuldade também com o nosso testemunho. Então, como é que a gente vai chamar uma pessoa para a nossa igreja? Como é que a gente vai dizer que realmente a nossa igreja é uma igreja verdadeira? Se os ímpios olham para nós e veem essa bagunça, essa desordem, não é que eles vão encontrar perfeição. Perfeição eles não vão achar. Mas eles observam que as pessoas da igreja vivem sem nenhum tipo de correção. Né? As pessoas dizem que são crentes, frequentam a igreja, mas lá fora no mundo elas vivem aquela vida torta, completamente distorcida daquilo que elas professam. Então o nosso testemunho fica completamente complicado. Não é? Vocês lembram aqui que o pastor Misael falou sobre isso, né? Nos dias que ele estava aqui conosco, daquele rapaz então que frequentava, daquela pessoa, né, que frequentava a igreja, mas que dava um mau testemunho no trabalho? Né? Exatamente isso. Né? Às vezes a pessoa está sem correção e o testemunho então fica comprometido. Né? Além disso, nós podemos falar sobre a santidade da igreja. Nós já mencionamos isso. Né? Se a igreja não pratica a disciplina, certamente os membros da igreja vão ter dificuldades com santidade. Né? Ou seja, são aquele tipo de situação. Né? Às vezes a pessoa está na igreja vivendo uma vida, no mundo ela está vivendo uma vida completamente diferente. E certamente isso também vai trazer implicações para a nossa vida pessoal. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que aquilo que nós fazemos não está errado. Então, nós precisamos, de fato, de alguém que possa nos ajudar, que possa nos disciplinar, que possa nos orientar. Ok?
Diante disso, então, irmãos, nós podemos fazer algumas considerações finais a respeito, então, desse tema, né, da disciplina eclesiástica. Então, nós precisamos mencionar primeiramente que a disciplina eclesiástica, ela requer o espírito de Cristo, ou seja, candura, complacência, simpatia, buscando sempre a reintegração do faltoso. Então, às vezes, como eu mencionei, a gente tem essa ideia de que a disciplina é algo duro, seco, sem amor. Ela pode ser aplicada dessa maneira. E eu sei que muitas vezes há casos onde há, de fato, não tem essa brandura, né? Não tem esse amor. A disciplina, muitas vezes, ela traz mais prejuízos para aquela pessoa do que benefícios, né? Às vezes, a disciplina sendo aplicada de maneira errada, equivocada, ela pode acabar que destruindo a vida daquela pessoa, né? Às vezes o pecado já está trazendo tanta inquietação ao coração daquele indivíduo, e às vezes na aplicação da disciplina, isso pode acabar quebrando o resto que sobrou, né? Acaba destruindo completamente aquela situação, né? Aquela família ou aquela pessoa. Não é à toa, irmãos, que uma das coisas mais difíceis de tratar, seja no âmbito da igreja, do presbitério, sínodo, até mesmo do Supremo Concílio, é essa tal da disciplina eclesiástica. Eu não sei se os irmãos sabem, nós temos aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um código de disciplina. E lá, então, nós temos uma espécie assim de manual, né? Do que é a disciplina eclesiástica, as penalidades que você pode aplicar, tem os atenuantes, tem os agravantes, tem os processos que você pode abrir de disciplina, tem tudo lá escrito de como deve ser feita uma disciplina eclesiástica, seja de membro de igreja, seja de pastor, de concílios e por aí vai. Mas pensa num negócio complicado de fazer. Pensa quanta dificuldade os nossos concílios têm de aplicarem a disciplina. Porque, veja bem, se você faltar ali um ato administrativo, põe a se perder tudo aquilo que foi feito durante anos. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Uma certa vez, um presbitério resolveu disciplinar um conselho, né? E aí, então, eles afastaram os membros daquele conselho, e aí dissolveram o conselho, e isso durou durante quase um ano. Alguns membros daquele conselho recorreram ao sínodo, e numa simples reunião, tudo aquilo foi jogado por água abaixo. Ou seja, todo aquele ano de trabalho daquele presbitério simplesmente se viu desfeito por uma decisão do sínodo. Mas por quê? Porque não existia uma denúncia formal contra o conselho. Então, o presbitério, deliberadamente, por vontade própria, disse: nós vamos dissolver o conselho. Mas não tinha denúncia. E aí o nosso código de disciplina diz que tem que ter uma denúncia formal, né? Então veja como esse é um assunto bem difícil, né? Bem complicado. Ainda mais quando falta exatamente essas coisas, né? Falta então essa candura, falta essa complacência, falta essa simpatia, né? Ou às vezes a gente simplesmente quer trazer vingança contra aquela pessoa que nos ofendeu, ou a gente simplesmente quer punir uma igreja, ou punir um pastor, e aí muitas vezes a disciplina é usada nesse intuito, né? Então a gente precisa considerar que Cristo deve dirigir todo esse processo de disciplina eclesiástica, né? E a gente deve fazer todo o esforço necessário para que a disciplina seja aplicada para o bem, então, para a restauração do faltoso, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar como consideração final que a exclusão da igreja, diferente da apostasia, não é definitiva e absoluta, mas corretiva e mutável. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que, quando uma pessoa é disciplinada, e às vezes ela é até mesmo excluída do rol de membros, isso não quer dizer que é uma decisão final, ou seja, não quer dizer que aquela pessoa está totalmente
ou definitivamente excluída do reino de Deus. Ela pode se arrepender no futuro, né? Ela pode voltar atrás, ela pode então retomar a sua vida, né? Talvez ela possa voltar até para a mesma igreja que a excluiu, né? Então a gente às vezes tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente toma ciência de alguém que foi excluído do rol de membros da igreja por disciplina, a gente não pode simplesmente dizer, olha, agora está perdido, né? Agora não tem mais jeito para esse indivíduo. Pode ser que lá na frente ele então se arrependa e volte atrás no seu entendimento e se reconcilie com Deus novamente, tá? Além disso, então, como consideração final, eu queria então que nós olhássemos ali Mateus capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos os versos de 1 a 5. Eu creio que é importante a gente olhar para esse texto, porque às vezes a gente pode ter um entendimento errado de tudo aquilo que foi dito aqui, e de que de repente você está entendendo aí que Jesus está dizendo que a gente não deve julgar as pessoas, né? A gente pode dizer, pastor, mas quem somos nós para julgar, não é? Como é que a gente vai aplicar uma disciplina eclesiástica contra alguém, se eu mesmo, né, tenho pecados? Como é que a igreja vai corrigir esse membro, porque se outros membros também têm pecados? Veja aí o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja aqui algumas questões importantes que Jesus menciona aqui para nós. A primeira delas, então, é que nós precisamos ter um critério de julgamento. Lembra que eu acabei de falar sobre candura, sobre simpatia, sobre misericórdia? A gente precisa, então, pensar exatamente nisso. Eu preciso julgar de maneira justa para que eu também seja julgado de maneira justa. Irmãos, até quando alguém peca de fato contra nós precisamos compreender de maneira correta e sermos misericordiosos, mesmo em situações como essa. Porque é isso que Jesus está dizendo. Se nós medirmos com uma medida muito severa, nós vamos também receber essa medida severa, né? Com a mesma medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos também, tá? A segunda coisa que deve nos chamar a atenção aí nesse texto é essa comparação que Jesus faz com a trave que está no nosso olho e com o argueiro que está no olho do nosso irmão. Essa trave, né, o texto original é como se fosse mesmo um pilar, né? É uma coluna que está no nosso olho. A ideia aí é exagerada mesmo, né? É como se você tivesse um pedaço de madeira gigante do seu olho, né? Que estivesse ali no seu olho, enquanto o argueiro do seu irmão é um cisco, né? É uma coisinha pequena que está no seu olho. Então veja, Jesus não está dizendo que você não pode fazer nenhum tipo de julgamento. Ele está dizendo, você precisa primeiro tirar o argueiro, a coluna, né? Você precisa primeiro tirar esse tronco do seu olho, exatamente para que você possa enxergar bem o argueiro no olho do seu irmão, para que você possa então ajudá-lo a tirar. Então pensa na cena, né? Você tentando tirar o argueiro do olho do seu irmão, mas você tem um pedaço de madeira no seu olho, né? Como é que você vai conseguir fazer isso? Você não consegue, né? Até humanamente falando, é impossível você fazer isso, né? Porque você não tem condições físicas de olhar o argueiro do seu irmão pequeno no olho dele, sendo que você tem algo no seu olho do qual você não pode enxergar. Então o que Jesus está dizendo é, procure você mesmo ter uma santidade pessoal, tirando então essa trave do seu olho, a fim de que você possa encontrar o argueiro no olho do seu irmão. O nosso problema é exatamente o que Jesus diz assim, nós somos hipócritas. O que é o hipócrita? É alguém que não consegue enxergar a sua própria vida, não consegue enxergar os seus próprios pecados. Às vezes os seus pecados são
muito maiores do que o pecado do próximo, e ela não consegue observar, fazer essa autoavaliação de si mesma, mas ela quer avaliar aquilo que o outro está fazendo, né? Ela quer dizer que o outro está errado, né? Ela quer falar que a outra pessoa está fazendo assim e assado, quando na verdade ela mesma não consegue observar. Então veja, Jesus não está proibindo aqui o juízo que nós devemos fazer uns dos outros. O que ele está proibindo aqui para nós, irmãos, é a hipocrisia, né? É nós julgarmos os outros sem primeiramente julgarmos a nós mesmos. Então nós precisamos avaliar a nossa vida, a nossa condição espiritual, para que nós tenhamos condições então de avaliar outras pessoas e dizer para esse irmão, olha, isso que você está fazendo está errado, né? Isso que você está fazendo precisa ser abandonado e por aí vai, tá? Então para nós partirmos então para a conclusão, nós podemos mencionar primeiramente que a disciplina bíblica na igreja é apenas obediência a Deus e uma simples confissão de que precisamos de ajuda. Não podemos viver a vida cristã sozinhos. Nosso propósito em aplicar a disciplina na igreja é positivo para a pessoa que recebe essa disciplina, para os outros cristãos, quando eles veem o perigo real do pecado, para a saúde da igreja como um todo e para o testemunho coletivo da igreja para os de fora. Acima de tudo, nossa santidade tem de refletir a santidade de Deus. Ser membro de uma igreja precisa ter significado, não por causa do nosso orgulho pessoal, e sim por causa do nome de Deus. A disciplina bíblica na igreja é uma marca de uma igreja saudável, tá? Além disso, então, eu vou pedir os irmãos para lerem aqui o que Calvino fala a respeito disso. Vocês podem ler, por favor? Nenhuma Ele vai dizer ainda lá, vou pedir aos irmãos, a disciplina às vezes até mesmo como castigo paterno com os que têm de ser castigados, com clemência e segundo a mansidão do Espírito de Cristo, os que caem mais gravemente. Mark Dever vai dizer, nossas vidas são a vitrine que expõe o caráter de Deus no mundo. Não podemos determinar o que os outros pensarão a respeito de nós e sabemos que devemos esperar tão forte desaprovação que seremos até perseguidos por causa da justiça. Mas quanto depender de nós, temos de viver de um modo que recomende o Evangelho aos outros. Temos a responsabilidade de viver uma vida de uma maneira que traga louvor e glória para Deus e não ignomínia e vergonha, tá? Além disso, Mark Dever vai dizer o seguinte, se quisermos ver nossas igrejas saudáveis, temos de nos preocupar ativamente uns com os outros até o ponto de confrontação. Tudo isso se torna prático quando nos concentramos seriamente nisso, não é? Tudo isso fala sobre uma igreja, vida nova, pacto, relacionamentos comprometidos. O que o Mark deve estar querendo dizer? Quando nós estamos numa igreja e, de fato, nós temos compromisso uns com os outros, isso vai nos levar algumas vezes a nós termos que confrontar o irmão. Chegar para ele e dizer, meu irmão, olha, eu tenho notícias ou eu tenho conhecimento de que o irmão está nessa situação. Eu quero saber se é verdade.
Não, é verdade, isso que está acontecendo mesmo. Meu irmão, olha, eu estou aqui para dizer que você precisa se arrepender do seu pecado. Você não pode continuar vivendo essa vida. Olha, você tem um compromisso com Cristo e eu tenho um compromisso com Cristo também. Por isso estou aqui admoestando você. Estou chamando a sua atenção para isso. Estou conversando com você com isso. Isso não diz respeito, irmãos, a nós entrarmos na vida da pessoa sem ela dar permissão. Mas tem a ver, sobretudo, com o nosso compromisso uns com os outros, baseados, então, no pacto que nós temos com Cristo, de zelarmos pela vida uns dos outros. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós agimos de maneira, digamos, pacífica, ou como nós somos passivos, ou quando nós somos indiferentes a uma situação de um irmão ou de uma irmã, nós não estamos, de fato, praticando o amor de Cristo e nós não estamos comprometidos com a aliança que Cristo tem com cada um de nós. Então, essa história de nós estarmos na igreja e de que a gente não pode interferir na vida um do outro, não é de fato o aspecto que Cristo tem com a sua igreja. Quando nós estamos na igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram, né? Então nós fazemos parte dessa comunidade, desse negócio, né, chamado igreja, e de fato nós precisamos estar juntos uns dos outros, tá? Só para a gente finalizar, em todos os casos de disciplina, a igreja terá de figurar com duas possibilidades: a medicinal, no sentido de que procura obter a cura, e a cirúrgica, quando o bem-estar da igreja exige a amputação de um membro enfermo. É o que diz Luiz Berkoff. Então, os irmãos estão entendendo o que ele está querendo dizer. Às vezes, você simplesmente aplica um remédio e o corpo se torna são. Mas, às vezes, o médico vai dizer, olha, para salvar o corpo, você precisa amputar esse pé aí. Porque se você não amputar esse pé, todo o corpo vai ser comprometido. Então, para salvar o corpo, você precisa amputar um membro. E, às vezes, a igreja precisa fazer isso, né? Para a saúde espiritual da igreja, a gente vai ter que amputar um membro. Ou seja, a gente vai ter que excluir esse indivíduo do rol de membros, para que ele não contamine os outros membros, para que fique claro, né, para a igreja que nós não concordamos com aquela prática, né, para que os outros também temam diante dessa situação. Irmãos, está aberto aí a perguntas, alguma consideração que os irmãos queiram fazer. Nós temos aí algum tempinho aí para os irmãos participarem. A igreja começa em casa. Então, como lidar numa situação, por exemplo, de cônjuge, né, e também entre pais e filhos, em que, vou dar um exemplo, né, de cônjuge. Um deles, né, cada um conhece muito bem o outro e, consequentemente, os pecados. E quando a gente precisa, né, um deles precisa, né, ver um pecado assim e quer, né, admoestar, falar, olha, não foi legal aquilo que você fez. É dessa forma que tem que ser feito mesmo? O princípio de Mateus 18 vale ali também. Você precisa conversar com o cônjuge, explicar a situação, o que precisa ser mudado, né, para fazê-lo tentar ou fazê-la tentar ter essa mudança, né? Dizer, olha, isso não está legal, a gente precisa mudar esse aspecto aqui, porque esse aspecto está sendo bem difícil aqui para a nossa relação conjugal, né, ou a relação da família. Se de repente o cônjuge continua praticando, né, então isso precisa ser levado a pessoas que possam ajudar esse casal, né? Então, esse casal precisa buscar uma ajuda de alguém que possa instruí-lo, dirigi-los nesse sentido, né? Admoestá-los também, tanto um como o outro, para que haja uma conciliação entre eles e eles consigam viver bem disso daí. Se a coisa continuar e também for mais grave, né? Isso pode acabar numa reunião de conselho mesmo. E aí, uma estação pode se transformar numa disciplina eclesiástica mesmo, né? Então, um dos cônjuges pode acabar sendo afastado
da comunhão por causa de uma prática pecaminosa. Tá? Tem que ver também se é realmente uma prática pecaminosa, né? Porque às vezes a esposa ou o marido reclama por causa do jeito do camarada ou da esposa. Então, às vezes, isso não é um motivo para uma disciplina, né? A pessoa é assim, né? Como é que você vai mudar uma pessoa, dizer que ele tem que ser diferente, sendo que é o jeito dele, a personalidade dele? Não tem algo pecaminoso nisso daí, né? Digamos assim. Mas é o próprio jeito da pessoa. Às vezes a pessoa é mais tímida, às vezes a pessoa é mais aberta, mais extrovertida, né? E às vezes o cônjuge quer mudar o jeito de ser do outro, né? Então ela tem que levar essas considerações também, né? Para que seja de fato comprovado que realmente é um pecado que precisa ser tratado. Tá? Irmãos, perguntas? Diga, Ariston. Deixa o microfone chegar aí para você. A gente vê no Novo Testamento um exemplo de disciplina que foi imposta a pena capital, que é o caso de Ananias e Safira. E, assim, que motivo o senhor acha que houve ali? Porque a gente viu aqui que é interessante, a disciplina ela deve ser exercida com candura, visando a reintegração, e ali não teve chance para esse casal se reintegrar, né? Porque já recebeu aquela pena e morreu. O que o senhor acha que é? Eu não vejo outro exemplo no Novo Testamento que tenha ocorrido isso. O que será de assim, que Deus quis impor essa pena ali para aquele casal? O que você consegue enxergar? Eu não consegui, assim, enxergar o que poderia haver de tão diferente de outros pecados, de outras coisas, né, que ocorreram ao longo da igreja, ali no próprio relato do livro de Atos. Eu também não sei. Talvez a gente vê, por exemplo, o caso de Acas, né? Acas, não. Fugiu aqui agora. Alguém me ajude aí. Josué capítulo 7, né? Que foi aquele rapaz que escondeu lá os tesouros. Acã, né? Não é Acã não, o nome dele não. Alguém procura para mim aí, Josué capítulo 7, né? Me fugiu o nome dele aqui. O que aconteceu com ele, né? Ele guardou, Deus havia dado uma ordem para que ele não levassem nada, né? Lá de Jericó, e aí ele resolveu guardar umas coisinhas lá de Acã, né? E aí ele resolveu guardar uns pertencezinhos ali, né? E aí os irmãos conhecem a história, né? Foi lançado sorte, caiu sobre a tribo dele, depois caiu sobre a família dele e chegou nele, né? E quando ele foi confrontado, veja, ele confessou tudo. Ele falou: eu guardei, está em tal lugar, está assim, 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 vai lá, pode estar lá que está tudo lá. Ele confessou o pecado dele, não deu justificativa nenhuma por que ele fez aquilo, e mesmo assim ele não foi poupado do apedrejamento, né? Ele e a família dele toda. Então era um meio, né, digamos assim, que Deus usava exatamente para mostrar a sua pureza, né, e a sua santidade. Talvez a Ananias tenha a ver com isso, né? Porque veja, lá diz que eles mentiram, né, para o Espírito Santo, né? Então a igreja tornou-se talvez com aquele impacto, né, daquela situação, para mostrar exatamente a santidade, a pureza de Deus, né? E quando a gente lê, a gente mostra exatamente isso, né? Que como Deus foi incisivo nisso daí, né? Não deu nem chance de que ele pudesse, de repente, dar algum tipo de explicação, né? Então, o pecado às vezes é assim, né? A gente às vezes quer brincar com o pecado, como a gente anda na beira de um precipício, né? Achando que a gente nunca vai escorregar. Então, tem crente que anda assim, né? O precipício está ali, ele está andando pertinho do pecado, no limite ali, né? Ele pensando assim: não, eu consigo administrar isso daí. Mas, às vezes, o pecado pode levar a uma queda feia, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Só uma outra consideração em relação, você falou de um caso recente de um pastor de adultério, né, que caiu em adultério, e
tem um caso, eu vi um vídeo recentemente, de um pastor da década lá, final de 80 e 90, Jimmy Swaggart, que arrebanhava multidões, ele tinha Sim. programa de televisão, veio ao Brasil, acho que encheu o Maracanã, e ele veio a cair em adultério, até confessou publicamente, acho que numa dessas reuniões aí. Assim, e a importância de se aplicar a disciplina, ele, pelo que eu vi, ele não se sujeitou à disciplina Sim. que a igreja quis aplicar, né? E ele aí abriu um ministério independente, ainda sempre com muitos seguidores, e parece que anos depois caiu no mesmo pecado de adultério, novamente veio a ser encontrado. E assim parece que há também uma resistência tremenda das pessoas que caem de se submeter à disciplina e acaba aí estragando. Se continuar mesmo e não houver a amputação, destrói completamente o corpo, né? Aquele corpo ali. E quando eles vão para outros ministérios, aí acaba disseminando, às vezes, o próprio pecado. Nós temos os nossos próprios Jim Swaggart aqui também, né? Que também não se submeteram à disciplina da igreja, né? E saíram. E pessoas até mais recentemente também nesse mesmo aspecto, né? Foram descobertos com relação a algum pecado nesse sentido, né? E quando a igreja resolveu então aplicar a disciplina, eles pediram exclusão, né? Saíram, disseram, não quero me submeter à disciplina. E aí fundaram outros ministérios, deixaram a família, né? E foram para outros caminhos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. A igreja só pode aplicar a disciplina para os membros. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, frequenta a igreja, e todo mundo acha que é membro, mas às vezes não é, né? Ou então, no caso que a Juliana citou ali, o exemplo do casal, mas se um não é membro, então a disciplina não pode ser aplicada a ele, né? Não. E fica uma situação bem difícil, né? Isso. Porque, às vezes, todo mundo acha aquela pessoa está manchando a igreja, porque ela está ali na igreja e parece ser membro da igreja, mas, na realidade, não é. Como é que fica nesses casos? Não existe Então, por nenhuma exemplo, forma de... O conselho da nossa igreja, vou dar um exemplo aqui para nós, né? O conselho da nossa igreja, ele só tem jurisdição sobre os membros da igreja. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Vamos imaginar que o José namora com a Maria. A Maria é membro da igreja do Cruzeiro, um exemplo. E o José é membro aqui da nossa igreja. Eles são namorados. E, de repente, Maria ficou grávida, né? Então, Maria não pode ser disciplinada pelo nosso conselho. Então, ela precisa ser disciplinada pelo conselho dela. José vai ser disciplinado aqui e Maria vai ser disciplinada lá. O conselho daqui não pode disciplinar, botar os dois no mesmo pacote e dizer, não, vamos disciplinar vocês dois. Não pode. Então, se a pessoa frequenta só a igreja, mas ela não é membro, então o que a igreja pode fazer é deixar claro para os membros, olha, fulano de tal não é membro da nossa igreja, então a igreja não pode discipliná-lo, né? Daí, muitas vezes, a situação que acontece em casamentos mistos, né? Porque às vezes a esposa é crente, o marido é crente, a esposa não é, às vezes fica difícil até para você intervir numa situação como essa. Então, eu já vi situações onde estava acontecendo situações bem complicadas assim, na vida do casal, e aí a esposa queria que os pastores intervissem, e o marido falou, não vai intervir aqui não. E aí, não abria a porta da casa para nós, não. Então, ficava bem difícil. Então, para ela receber orientação pastoral, oração, tudo era fora de casa. Ele não deixava entrar em casa, né? Então, isso torna bem difícil. Mas não há o que se fazer quando a pessoa não é membro da igreja. Não pode aplicar nenhum tipo de disciplina, nada. Até disciplina de membros menores, quando a igreja vai ter que aplicar, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter a presença dos pais, tem que fazer toda uma questão bem delicada, porque isso pode acabar infringindo em algum direito da criança, do adolescente, né? E isso pode ter complicações
é bem mais difíceis para a igreja do que a própria disciplina. Então, é um assunto que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for fazer esse tipo de aplicação, tá? De disciplina. Irmãos, mais alguma pergunta? Alguma consideração que os irmãos queiram fazer? Senão a gente pode finalizar. Não? Ok.